Olá para você que nos assiste, nós estamos iniciando o projeto Pode Conectar. É uma alegria para nós estarmos inaugurando esse projeto. E para inaugurar esse projeto, dar aí o pontapé inicial, ninguém mais e ninguém menos do que o nosso presidente do Campo de Campinas, Bispo Oídes José do Carmo. Ele que também é o terceiro vice-presidente da CONAMAD, a Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, e também o presidente da CONEMAD Goiás, a Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos da Assembleia de Deus no estado de Goiás, e também presidente do Sistema Evangélico de Comunicação. Bispo Oídes, que alegria receber o senhor aqui, o nosso pai espiritual, o coordenador geral dessa juventude também, e nós estamos tão felizes, radiantes. Até comentei com os meninos no início que nós não inauguraríamos esse espaço, esse podcast, se não fosse com a presença do senhor. Então, a paz do Senhor Jesus, é uma honra receber o senhor aqui, Bispo Oídes. Paz do Senhor, Miramar, Nicolas, Rafael. Olha, a alegria é minha, né? O apóstolo João já dizia que não tem maior alegria do que ver os seus filhos andando na verdade. Eu não tenho maior alegria do que ver a mocidade engajada, né? Cada dia um projeto novo, um trabalho novo, objetivando o crescimento da igreja e a glória do Senhor. Então, já de início, quero parabenizá-los pela iniciativa de criar esse Pode Conectar, que tem todo o nosso respaldo, o nosso apoio e a nossa torcida para que isso aqui possa cair no gosto do povo no mundo inteiro, né? Glória a Deus. Nós já vamos iniciar então as nossas perguntas aqui ao nosso bispo, né? Vamos bater um papo muito bacana com ele aqui. Mas eu gostaria de apresentar o Rafael Branco, né? Presbítero Rafael Branco, é o nosso primeiro vice-líder aqui na sede. E também o Nicolas Milmes, é um dos nossos líderes também, o quinto vice-líder aqui na sede de Campina dos Jovens Conectados. Mas, Bispo Oídes, vendo o alcance que o nome do senhor tem, a abrangência do ministério do senhor, o respeito que as diversas esferas da sociedade têm pela pessoa do Bispo Oídes José do Carmo, nós queremos saber como foi a infância do Bispo Oídes. Foi uma infância simples, uma infância humilde? Como se deu o início, a trajetória do bispo lá na cidade onde o senhor nasceu? Bem, é claro que eu nasci em 1953. Né? Imagine que naquela época a média de vida não era muito boa para ninguém, não é? O Brasil era uma outra realidade. Então, somente agora, nos últimos 30, 40 anos, é que passamos a ter uma qualidade melhor de vida. Então, eu nasci numa zona rural, na cidade de Palminópolis, estado de Goiás, não é? Uma infância muito humilde, muito simples, né? Naquela época, hoje eu comento muito com meus netos, né? Como é que vocês viviam, né? Sem celular, sem internet, não tinha nem banheiro, né? Tinha nada, era tudo rudimentar. Mas era um ambiente de muita paz, muito amor, né? Muito carinho. As pessoas se relacionavam mesmo, né? O bonito era isso, nessa formação que você teve de respeitar o próximo, né? De falar bênção para o mais velho, de ceder o lugar da gente para ele, de não passar na frente na hora da refeição. As crianças eram as últimas, né? E estava errado, mas era tudo uma formação, né? Os princípios. Os princípios, né? Então, era uma propriedade rural onde eu fui criado mais ou menos até os 7, porque naquela época a criança só tinha direito de ir para a escola, para a aula com 7 anos de idade. Não tinha o que temos hoje, com 2, 3 anos, 4 anos. 7 anos que você começava sua carreira de estudante. Então, nessa época, foi que a gente foi morar num patrimônio, né? Que na época não era nem um município, não era emancipado. Era o município de Palmeiras de Goiás, que era a sede do município, né? E começamos a estudar num grupo chamado Hamilton de Barros Velasco, né? Me lembro muito bem disso. Eu quase alcancei o tempo da palmatória, né? Mas escapei. Quando eu entrei já estava desativada a questão da palmatória. Mas era muito difícil. Só que a gente aprendia, e aprendia mesmo. Matemática, tabuada, enfim, era muito diferente de hoje, né? Então foi essa infância, né? Em zona rural, em patrimônio, pequenas propriedades. Até que já na adolescência, nós migramos então para a capital, né? E aí um mundo novo descortinou, né? Sobretudo porque ao chegar na capital, em Goiânia, eu conheci a melhor coisa da minha vida, que foi Jesus, né? Aleluia. Foi aqui a Assembleia de Deus em Campinas, que eu encontrei com Cristo,
no dia 20 de setembro de 1970. Olha só. Que maravilha, que história linda, né? Maravilha. Bispo, a paz do Senhor. E uma pergunta um pouco mais direcionada para um assunto específico, porque, falando por mim aqui, eu creio que por muito de nós. O senhor foi pastor do meu avô, o bispo de meu pai e agora o meu bispo. E há uma tendência entre os jovens que frequentemente vejamos as nossas lideranças como figuras prontas e assim, desde sempre, né? Então o senhor sempre foi o bispo aí, José do Carmo, sempre foi o nosso pastor. Mas nos conte a respeito da juventude do senhor, desse início ministerial. Como se deu especificamente a conversão do senhor e esse início da descoberta de um ministério dentro da igreja? Você sabe que existem pessoas, como você, Nicolas, que já é maduro desde cedo, né? O Rafael. Então eu tive esse privilégio, né? De ser um homem desde bem da minha adolescência. Eu encontrar Jesus, claro que aí o Senhor já me direcionou numa direção diferente, né? Nós mudamos para Goiânia com o intuito de meu pai formar a família toda. E graças a Deus, a maioria dos meus 7 irmãos, todos têm um curso superior, como graças a Deus eu tenho. Mas desde meus 17 anos para 18, quando me converti, já comecei a sentir uma forte chamada para o ministério. Naquela oportunidade, naquela ocasião, o nosso pastor era o pastor Albino Gonçalves Boaventura, que era o pioneiro, fundador do nosso campo de trabalho. E ele dava muito espaço para os jovens, né? Então acho que ele colocou o olho em mim e foi me observando. E logo com 2 anos de conversão já fui ao diaconato, ao presbitério, ao evangelista solteiro, coisa que na época não existia. Era proibido ordenar ministros solteiros, né? E com 21 anos já fui ordenado da evangelista, né? Mas era por Deus, né? Deus tinha um plano. Na igreja que eu me converti, né? Eu fui porteiro, fui diácono, fui líder de jovem, fui professor de escola dominical, fui presbítero, evangelista, pastor, né? E vice-presidente e presidente na mesma igreja, né? Com exceção de 2 vezes que eu saí fora de Goiânia, mas sempre minha carreira ministerial foi aqui em Campinas. Então, desde a minha conversão na adolescência, ainda com 17 anos, eu já senti essa forte chamada para o ministério, né? Como o Paulo, posso dizer que Deus me teve por fiel, pondo-me no ministério. E eu tenho procurado, né? Dedicar minha vida, meu tempo, os talentos que Deus tem me dado a serviço do reino, né? Acho que não tem segredo. Quando eu fui ordenado evangelista com 21 anos de idade, um dos líderes da Assembleia de Deus naquela época me chamou. Acho que ele percebeu que eu era muito jovem, solteiro, e falou: quero te dar um conselho. Você vai ter sucesso na sua vida ministerial, seja leal ao seu pastor, à sua igreja, seja fiel a Deus. Essa lealdade aos homens que te lidera e a sua fidelidade a Deus é a garantia de um futuro bom para você. Coisa que eu procurei fazer, não é? Claro que não é só mérito nosso. Quando Deus coloca o olho numa pessoa, não tem como ele escapar, não é? Tem que seguir na direção que Deus traça. E acho que foi isso mesmo que aconteceu comigo. Maravilha, que exemplo. Bispo, aproveitando esse ensejo, o senhor falou sobre o pastor Albino. Ele também era um pastor muito à frente do tempo. E como que era essa relação do senhor com o pastor Albino, bispo? Lá na juventude, e daqui a pouco o senhor, funcionário do banco, ele tinha uma relação com o senhor ali no banco, a chamada para a vice-presidência, como que era esse relacionamento, bispo? Bem, aquele momento da igreja é uma realidade diferente de hoje, né? Hoje nós temos vocês, temos talentos, nós temos milhares de jovens. Naquela época não tinha, né? Os recursos humanos eram poucos, né? Então, eu me aproximei muito do pastor Albino e ele de mim, da minha família também, né? Nós somos acolhidos aqui com muito carinho e ele nos apacentou, né? Nos apacentou. Então, eu vivia na casa do pastor Albino. Nós morávamos, por coincidência, na mesma rua, na rua 261, aqui no setor Coimbra, né? Então, eu estava sempre na casa dele e ele ali, e criamos um vínculo, né? Não só de relacionamento pastor-ovelha, mas também de amizade com a minha família. Eu fui descobrindo, então, né, a formação moral, a ética, o chamado, né, e foi reconhecendo. Mas o que você disse, ele era um homem realmente à frente do tempo dele, né? A Assembleia de Deus naquela época, isso não era ruim, porque cada época tem o seu uso, né?
Cada roda tem seu fuso. Então, era muito conservadora nos costumes, né? Nos costumes. E ele sempre entendeu isso, né? Ele era mais flexível na questão dos costumes. Embora nunca abriu mão da doutrina bíblica, mas ele estava à frente, né? Então, em razão disso, a juventude tinha muito espaço com ele. E eu fui chamado efetivamente para ser um ministro, um obreiro, um pastor. Eu trabalhava no banco, né, naquela época. E ele um dia foi lá na agência, costumava ir, né? Quer dizer, até atropelando o ambiente ali, né? O expediente do banco. Ele ia lá, me chamava muito assim à parte e tal, eu meio constrangido, porque o banco era muito rígido, o gerente então era um homem muito bravo, né? E a gente muito novo. Ele disse: Oide, porque me falou de Oide, né? Oide, eu vim aqui porque você tem que sair do banco. Mas como assim? Eu tenho uma igreja para você, e é no interior do estado. Ué, pastor Albino, se o senhor está dizendo, o nome de Deus, né? Estou pronto para ir, né? Na mesma hora fui no gerente, né? Já falei com ele, pedi o acerto de conta, minha demissão. Para que você está saindo? O gerente não era um homem crente. E eu contei: não, eu vou ser pastor, cuidar de uma igreja. Aí mesmo assim a boca dele, né? Um senhor já de idade falou: tá certo, por essa razão eu te libero. Vai cuidar das coisas de Deus, né? E desde então eu me envolvi, né? Isso foi em 78, né? Acho que ninguém que tinha nascido. Quando eu fui cuidar dessa obra no interior do estado. Então foi assim, não é? Esse relacionamento com o pastor Albino foi algo maravilhoso, né? Que um dia um pastor falou comigo assim: parece que o espírito do Albino baixou em você. Eu disse: seria bom, né? Se eu tivesse o caráter dele, né? Os princípios que ele tem, né? Maravilha. Vamos prosseguir então esse bate-papo com o Bispo Ides. Bispo, nós admiramos o senhor em várias áreas, não só eu como coordenador, já relacionando com o senhor há tantos anos, mas toda a nossa juventude. Nós fazemos questão de deixar isso bem evidente. Mas o que nos constrange é o coração do senhor, a forma como o senhor lida com o ministério. E nós sabemos que um líder como o senhor tem alguns impasses em várias áreas, principalmente com pessoas. E o senhor nos dá um exemplo como líder, como pastor, apacentador, como sacerdote, que não guarda rancor, não guarda mágoa. A gente sabe que a pessoa às vezes apronta uma situação aqui, cai, o senhor estende a mão, ajuda. É um coração nobre, é algo que verdadeiramente vem do Espírito Santo. E o que o senhor tem a dizer para os jovens, principalmente os jovens obreiros, que desejam e almejam um ministério bem-sucedido como o do senhor? Bem, é claro que essa questão de ministério, primeiro é isso aí, o desejo, né? Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Sabe, porém, que não é só o desejo. É preciso ter a vocação, né? O vocus, aquele grito dentro da pessoa que ele não consegue conter. Isso é o vocus, é a vocação. E, sobretudo, aguardar a chamada, né? Porque ninguém pode precipitar. Tem que guardar a chamada. E Deus chama um homem através de outro homem, né? Lá no deserto, quando houve aquele impasse da alimentação, não tinha pão para o povo, Filipe descobriu um moço que tinha 5 pães e 2 peixes, né? Diz que é o descobridor de talentos, né? Ele, no meio da multidão, descobriu um rapaz que tinha talentos, né? 5 pães, esse aí tem, né? E trouxe ele a Jesus, né? Então, qualquer jovem, qualquer pessoa que tem esse anelo, esse desejo, tem que caminhar nesta direção, não é? Descobrir a sua vocação, se é verdadeira, e aguardar a chamada de Deus. Agora, enquanto isso não acontece, a pessoa tem que procurar investir, não é? Se qualificar, preparar espiritualmente, teologicamente, biblicamente, moralmente. Ele tem que ter, porque além da mensagem, tem o mensageiro, né? Para além do pregador, tem a pregação.
E às vezes isso é uma realidade. Sabe, porém, que? Porque aí vem as qualidades morais, espirituais, né? Que a pessoa precisa ter. Porque geralmente o mundo, as pessoas lá fora, eles observam mais a nossa vida, o nosso comportamento, do que aquilo que estamos falando, né? Então, e graças a Deus que na nossa igreja não tem faltado chamados, né? Homens, moças, rapazes que se dispõem a servir a Deus. Mas de forma geral, em muitas igrejas há uma crise de vocação, né, para o ministério, né? Então, a gente procura identificar quem tem chamada, porque a obra tem que continuar, né? Prosseguir, né, bispo? Tem que prosseguir. Uma geração prepara uma outra geração para o futuro. Mas o jovem sendo comprometido com o reino de Deus, com a palavra do Senhor, tem uma vida moral realmente reta. Claro, não tem perfeição, né? A gente está em busca da perfeição. É uma caminhada permanente em busca da perfeição. Vamos chegar lá, né? Mas ninguém é perfeito. Mas você precisa estar sempre em busca dessa perfeição. Deus vê isso, né? Diz que Deus não usa vaso sujo e nem enche vaso cheio, né? Deus usa vasos limpos e enche vasos vazios. Vazio de si mesmo, né? De qualquer erro, pecado, de ideologias próprias. Quando o homem esvazia de si mesmo, Deus enche ele. É verdade. Que maravilha. Bispo, aproveitando a fala do senhor a respeito, entre aspas, de outras igrejas, nessa crise que temos, e ainda no âmbito dessa formação moral, espiritual, da vocação, como o senhor enxerga essa realidade hoje em que várias denominações que as pessoas ensinam e pregam que basta visitar e apenas frequentar, e não de fato congregar? Nós vemos esse movimento de pessoas de todas as idades, mas infelizmente isso tem chegado de forma efetiva aos jovens, esse movimento dos desigrejados, né? Eu visito, eu vou no evento, eu faço aquilo, mas afinal, por que congregar? A planta que muda muito, ela morre, né? Você pode ter uma experiência assim. Então, a Bíblia diz lá em Atos que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Então o lugar de salvo é na igreja. Tem que criar raiz, tem que ser membro, tem que ser corpo, tem que ser igreja, tem que ter compromisso, tem que participar, para ter vida, né? Você sabe que as promessas de Deus, elas estão mais no coletivo, né? Não tem promessa no individual. Onde tiver 2 ou 3, eu estou no meio. Onde tiver 1, estou fora, não é? Então, congregar. E aliás a Bíblia diz em Hebreus, não deixando de vos congregar, como é costume de alguns desigrejados que não congregam. Tem gente que não tem membresia, ele tem sócio, né? Tem assistente, tem fã, né? Isso não é segmento evangélico, isso não é Bíblia, isso não é evangelho. Jesus vem falar, a minha igreja. Claro que a igreja do Senhor Jesus não é uma denominação única, não é? Quem está errado às vezes não é a denominação, é o comportamento do povo, da população. Então desigrejado pode ficar sem o céu, né? Porque Jesus vem buscar a igreja. A pessoa tem que ter um certo orgulho santo de ser corpo, né? Eu sou corpo, eu sou igreja, eu sou membro, né? Eu sou membro. Então é um comportamento totalmente equivocado, né? E que eu sei que está proliferando muito esse tipo de coisa. A pessoa não cria raiz, não tem compromisso, não tem pastor, né? Não tem mentor, não tem ascendência sobre ele, ninguém está solto no mundo. Você imagina, eu sou o Biramar disso aqui, né? Sou preside isso, preside aquilo, preside aquilo, preside aquilo, é verdade. Mas eu não estou solto, eu tenho gente acima de mim, não é? Muito bom. Eu devo me reportar, eu tenho que prestar contas, né? A alguém, alguma autoridade está sobre mim. Assim que funciona a vida, né? Assim que funciona a vida. Então, pessoas que não têm a quem prestar conta, ele está correndo um sério risco, né? Vocês que são jovens e adolescentes, eu sei que vocês gostam de regras, de norma, porque isso é segurança, não é? A pessoa fica numa crise, eu não sei o que é certo, o que é errado, o que eu posso, o que eu não posso, né? Ele fica solto, essa pessoa fica perdida, né? Então eu tenho que estar dentro de uma estrutura. Que eles agora condenam que é o sistema, né? É o sistema. Sai do sistema, o sistema, né? Condena o sistema. Mas, de qualquer forma,
tem que ter sistema, né? O mundo foi criado assim, né? Os planetas e tudo que existe aí estão dentro de uma órbita, né? O sistema solar, né? O sistema solar, sistemas, né? Tudo tem um sistema. Se sair fora, é estrela errante, né? Para a qual está reservada as negruras das trevas. Então, acho que eu te respondi, né? Com certeza. E isso é tão interessante, bispo, sobre o congregar. O senhor uma vez citou uma conjecturação que o senhor fez, que o carro não pode ficar muito tempo sem ir no posto de combustível, né? Sim. Eu me lembro que o senhor mencionou isso. Por quê? Porque se você fica muito tempo sem ir, você corre o risco de ficar na rua, a pé. E quando você vai, você gasta mais dinheiro e gasta mais tempo parado. É manter o tanque cheio, né? É manter o tanque cheio. É melhor, porque para completar o tanque que está quase cheio é mais barato. É verdade. Bispo, nós vivemos em um tempo onde o empoderamento feminino está em voga. E nós sabemos que o movimento feminista ele tenta de todas as formas masculinizar a mulher e feminilizar o homem. E, inclusive, com isso, muitos dizem que preferem dizer não ao casamento, dizer não à construção de um lar, a um namoro cristão. E o senhor, como um homem que tem um exemplo para nos dar de casamento, de constituição de um lar, de uma família, suas filhas, seus genros, netos, todos criados na igreja, hoje são pastores. O que o senhor recomenda para a juventude em relação ao casamento? Bem, primeiro, nós temos que saber que o casamento é algo bíblico, né? Deus que instituiu o matrimônio, e Deus só faz coisa boa, né? Deus nunca criou nada ruim. Se Deus criou o casamento, que é algo bom, né? Eu sempre brinco muito, quando vou celebrar um casamento, que Deus em 6 dias, né? 6 dias ele criou todas as coisas. E ao final de cada dia, Deus revisava a obra e falava, ficou bom, ficou bom, ficou bom. No 6º dia, Deus criou o homem e a mulher. E lá para as 18 horas, Deus deu uma olhada e falou, ficou muito bom. Não é? Então, a melhor coisa que Deus criou foi a família, foi o casamento, né? Foi o casamento. Mas tudo isso aí, Miramar, não é coisa de homem, não é? Esse movimento feminista e qualquer trabalho contra a família tem uma inspiração maligna, que é destruir, desconstruir o que Deus faz. É verdade. Veja como o diabo investe contra a igreja, né? Só que Jesus falou, as portas do inferno não poderão contra a minha igreja. E a gente pode acrescentar, Jesus, as portas do inferno não vão poder destruir o casamento, a família tradicional como o Senhor criou. Não é? Não vai poder criar. Então não será uma minoria que vai ditar as normas para nós. Mas essas pessoas têm uma inspiração maligna. Porque você sabe que está vindo um governo aí, não é um governo humano, assim falando, o governo do anticristo, que vai ser uma terra sem lei. Né? Os filhos serão filhos da sociedade, não serão filhos de ninguém. Né? Isso é como hoje faz os animais, alguns fazendeiros aí, que cria animais, bezerro, né? Por exemplo, quando nasce já separa o bezerro da mãe, né? Aparta, né? Aparta da mãe. Né? No governo do anticristo, nasce uma criança, já aparta do pai. Pai não manda, nem mãe. Tem isso, né? São filhos da sociedade. Meu Deus. Então, esse é o espírito do anticristo. Né? Porque é fácil de governar numa terra sem lei, né? Deixa a coisa correr solta. Né? E essa é a mentalidade do anticristo, que é o sem lei. A Bíblia diz que é o homem sem lei, né? Então, por isso que a igreja tem que se levantar em defesa mesmo, né? Dar um grito, uma voz, ser o baluarte em defesa da família. E você perguntou, o que o senhor diz aos jovens, né? Não é uma lei que tem que casar, não é obrigado a casar, né? Mas é muito bom casar. A pessoa precisa ter um companheiro, uma companheira, ter uma família, né? Ter rumo na vida. Geralmente, a pessoa solteira não consegue nada enquanto não casa. Depois que casa, os dois constroem um futuro brilhante, né? Então, adversário da família é o espírito do anticristo. E nós temos o espírito de Cristo. Vamos preservar o que Deus estabeleceu lá no começo, né? Para a felicidade mútua do casal. É verdade. Mas a minha pergunta é mais assim, bispo, voltado para a questão do pastor Albino, porque, por exemplo, quando ele morreu, eu tinha apenas 4 anos de idade. Então as histórias que eu escuto do pastor Albino são dos meus avós me contando as coisas, né? Então eles me contaram muito a parte quando ele faleceu e o senhor assumiu a presidência de Campinas.
E a gente só sabe da parte mais assim, essa parte estrutural, mas igual, por exemplo, o pastor perguntou para o senhor como era o relacionamento, mas agora para o bispo, o amigo do pastor Albino, a pessoa que morava do lado da casa dele, quando o senhor recebeu essa notícia dele ter falecido e dessa responsabilidade que estava sobre ele cair sobre o senhor, como o senhor se sentiu? Bem, é claro que todos nós lamentamos muito, né? A gente tinha uma expectativa que o pastor Albino ia chegar aos 100 anos. Um homem como ele não podia morrer, né? Não podia morrer. De qualquer forma, foi um abalo, não só para mim, mas para todos os amigos dele, as ovelhas, milhares, né? O dia da morte do apóstolo Albino foi um dia marcante em Goiás e no Brasil, né? Pessoas do Brasil todo vieram para cá. Agora, não foi assim uma dificuldade em relação a essa transição, porque eu já trabalhava com ele há muitos anos, né? Eu era vice-presidente e ele confiava a mim praticamente o campo. Então já há alguns anos que ele ficou bem recuado. Claro que o cajado estava na mão dele, a autoridade, a gente respeitava, mas eu já trabalhava com toda a liberdade no campo. Então, nesse momento de transição, o que houve foi o lamento da partida dele, né? O vazio que ficou. Mas em termos de responsabilidade, eu não senti tanto, né? Em razão dele ter me preparado para ir, para aquele momento, e eu já estava vivendo mesmo um exercício constante, né? Aqui em Campinas. Então, eu peguei aqui uma aeronave, né? Uma espaçonave, que eu já estava como copiloto, já conhecia o manejo aqui, como é que funcionavam as coisas, né? E sobretudo, a verdade é o seguinte, que Deus dá graça de acordo com a responsabilidade, né? Com a situação. Uma coisa era você ser um auxiliar, né? Bem próximo, assim, com toda a confiança. Outra coisa é quando a responsabilidade é só sua. Mas aí Deus dá a graça para a gente continuar, né? Uma coisa que eu não tinha antes, passei a ter, né? A graça de presidir, né? Que é um pouco diferente, né? Bispo, o senhor falou... nós falamos agora a pergunta que antecedeu a do Rafael sobre o casamento. Nós sabemos que quando o senhor casou com a bispa Neuza, hoje a nossa bispa, o senhor passou muitas dificuldades. Pastoreou Itaberaí, pastoreou Porangatu, pastoreou São José. Inclusive, no ano que eu nasci, o senhor era o pastor. Cidade Jardim. E alguém conta uma história, né, Rafa? De uma época que o senhor não tinha tanto recurso financeiro assim. E as meninas estavam dormindo numa cama escorada com tijolos. E isso mexeu muito com o coração do senhor. E eu tenho 2 filhas e eu sei exatamente o que é, talvez, não ter condição de oferecer um conforto necessário naquele momento, né? Talvez não é nem um conforto, às vezes é uma necessidade mesmo ali, no caso uma cama para dormir, uma cama digna, né? E até o Rafa, nós comentamos sobre isso agora há pouco, né, Rafa? E como que foi esse início, bispo? Andando de bicicleta ali, pastoreando a São José, e o senhor morou muito tempo na casa do pastor Eliseu ali, da irmã Iva, né? É Iva mesmo. E como que foi essa história, bispo? É claro que todo começo não é fácil, né? É verdade. A São José já está bem melhor, né? Mas eu tinha aquela carreira de bancário, que era um salário, não era bom na época, mas era mais razoável, né? Naquele tempo, as igrejas tinham muita dificuldade, né? Não é por má vontade, nem por falta de visão, não tinha recurso mesmo, né? Os recursos eram escassos, né? Na São José já estava bem melhor, né? Estava bem melhor. Essa questão das meninas é engraçada, né? Porque são 2 coisas. Primeiro, às vezes são os recursos poucos mesmo, mas é muita falta de iniciativa, né? Você tem uma mentalidade assim muito limitada, né? Mentalidade de pobre, vai convivendo com aquilo. Mas tem que ter um dia que você fala, gente, Deus tem algo melhor para mim, né? Eu vou dar um passo de fé aqui e Deus vai honrar, né? É verdade. A Bíblia diz que tudo que Elias falava, Deus segurava para não cair por terra, né? Então não é só, isso é só um exemplo muito simples, né? Que assim, eu não posso deixar minhas filhas numa situação dessa. Eu vou ali numa loja, vou comprar 2 camas dignas, vou parcelar em 10 vezes, né? E Deus vai me honrar. É verdade. Né? E foi um exemplo mesmo, né? Comprei, paguei as 10 parcelas, eu estou brincando com 10, se foi 7, se 8, se foi 5, né? Ou 12. Ou 12. Eu sei que consegui pagar.
Mas assim é na vida, né? É na vida. Se você dá um passo dentro da sua necessidade, né? Agora há pouco eu falava que Deus não tem muito compromisso com os sonhos da gente, não é? Mas Deus supre necessidades, né? Não é? E Ele sabe que se necessidade Ele honra, né? Então a gente viveu, não somente eu acho que os pastores pioneiros, né? Que realmente fundaram a igreja no Goiás e no Brasil, passaram por muitas privações mesmo, né? Muita dificuldade. Hoje a gente vive uma nova realidade, tem condições de estar ajudando, não como ideal, mas ajuda, né? Todos os nossos pastores, eles têm uma ajuda mensal e, na medida possível, você está aumentando essa ajuda para ter uma vida mais digna, né? Mas a gente pagou um preço, né? Mas vale, tudo isso é experiência, não é maturidade. Paulo falou uma palavra dizendo o seguinte: eu aprendi a ser feliz, né? Sei viver com pouco, mas sei viver com muito, não é? Quando chega muito, você não fica atropelado com aquilo, você sabe colocar o dinheiro, o recurso a serviço da gente, né? É um bom servo, né? Não deixa a riqueza, o dinheiro ser o senhor da gente, né? Aí você é feliz, né? No pouco ou no muito. Um dia eu cheguei na convenção, bispo, lá nos anos 2000 e alguma coisa, 2003, 2004, eu lembro. Cheguei de terno e gravata, que eu estava naquela ocasião trabalhando no banco, e o senhor falou assim: "Mas rapaz, você vai ver o governador?" E eu brinquei e falei: "Não, eu vim ver o presidente." E com essa colocação, o senhor pensa, como pastor Albino, algum dia na vida do senhor disputar um cargo político, por exemplo, como senador, e o pastor Albino teve essa possibilidade como suplente? Não, só se o Bolsonaro, o Lula desistir, aí eu vou entrar, né? Mas é uma brincadeira. Claro que não, né? Claro que não. Eu já tenho meus familiares, né? E amigos que militam na vida pública, política. Eu acho que não tem nada de errado nisso, né? O pastor Albino foi senador, suplente, e a obra nunca sofreu com isso, porque sabia conciliar. Mas é um espaço que eu acho que tem que ser reservado para alguém que tem mais vocação com isso. A gente não deixa de fazer política, porque todo ser humano, todo cidadão, ele é um político por natureza, né? Quem não faz política é o ignorante, né? É o ignorante. Isso vem lá da Grécia Antiga, né? Quem não faz política é o ignorante. A gente faz, mas não a política partidária, a política assim, não tem isso no horizonte, né, da minha vida, dos meus projetos, de forma alguma, né? Interessante. E o próprio objeto da política, ele é um pouco desgastado já no nosso meio, né? Por diversos motivos, mas quando se fala, até essa pergunta poderia provocar questionamentos do tipo, mas qual a utilidade disso, né? E gostaríamos de ouvir do senhor o porquê que o cristão deve sim pensar em política. Por que nós devemos não somente eleger, mas pensar como comunidade cristã em pessoas que nos representem e de fato façam esse intermédio entre aquilo que é proposto e aquilo que nós somos e pensamos consequentemente. Tá certo. O bispo Primaz, nosso presidente, ele escreveu um livro com o seguinte título: Cidadania, Pés no Chão. E no bojo do livro ele fala o seguinte: seria muito bom, quando a pessoa converte a Cristo, vem para a igreja, ele desprender-se da terra um pouco, né? Soltasse os pés do chão e vivesse assim no espaço, né? No aéreo, né? Mas não é verdade. Você é um cristão, um servo de Deus, mas os pés estão no chão, né? Coração em Sião, pés no chão. Então você não deixa de ser um cidadão. E todo cidadão ele tem direito, né? E dever também com a pátria, com a cidade dele, né? De promover uma sociedade mais justa, mais igualitária, não é? Combater as desigualdades. Isso só tem um instrumento: a política, não é? A política. Porque, queira ou não, é? Diz que aqueles que não gostam de política gostam de ser governados por quem gosta, não é? Certamente é isso. Então, nós não somos um povo alienado pelo fato de sermos cristãos, né? Nós efetivamente temos que dar a nossa contribuição. Até porque isso se tornou agora uma coisa, quase que uma guerra espiritual, não é? A guerra ideológica. Porque todo mundo já dizia isto, que no final dos tempos, a perseguição contra a igreja não seria no campo do material, de enforcar,
crucificar, jogar nas arenas dos leões, seria uma batalha ideológica. Não é? É o que estamos vivendo hoje. Então, se nós nos omitirmos, nós seremos triturados, né, por ideologias que querem impor sobre nós comportamento, costume, valores diferentes. Então, temos que reagir. Agora, no sistema que nós vivemos, na pátria, é uma democracia representativa, né? A sociedade elege os seus representantes. Isso vem lá do começo, né, da democracia na Grécia, né? Que sempre é assim, através de representação. Antigamente reunia a Assembleia na praça pública e discutia tudo lá, né, e votava lá, né? Depois criou-se a democracia representativa. E cada segmento é justo, né? Eleger gente que pensa como você, que defende suas ideias, seus valores, seus princípios, estão lá para votar leis, ou se não evitar que se vote leis, né, contra os nossos valores, com os nossos princípios. Nós não podemos omitir. Então, não posso discutir aqui, não, as mulheres precisam ter sua representação. Verdade, não é? Vozes que defendem lá as mulheres, não é? Os jovens, os gays, sei lá, todo mundo tem direito, né? Por que não nós, né? Por que não nós? E por muito tempo, nós fomos explorados, né? As igrejas eram exploradas por gente de fora que vinha só em ocasião de eleição, depois virava as costas para o segmento. Aliás, trabalhava contra a gente o tempo todo, né? E normalmente isso acontecia em toda a sociedade. A pessoa, ele não ganhava a sua simpatia, o seu voto, ele comprava, né? Ele comprava. Eu paguei, né? Então não devo satisfação para esse povo. Agora não, né? Agora não, é gente compromissada. Não precisa ser essencialmente gente nossa, mas pessoas que têm compromisso conosco, né? Inclusive o presidente Bolsonaro, bispo, recentemente em uma entrevista, ele disse que essa guerra não é uma guerra entre esquerda e direita, é uma guerra entre o bem e o mal, né? E o senhor colocou muito bem aí essas guerras ideológicas. Diante disso, qual é o conselho, bispo, que o senhor tem para um jovem, por exemplo, uma pessoa nova no campo, ou que desperta o interesse e a curiosidade de se candidatar a um cargo público, a um cargo político, como vereador, deputado, tanto estadual quanto federal, senador? Quais são os critérios que Campinas adota para que isso aconteça? Bem, todo cidadão tem direito de votar e ser votado. Mas como todo segmento tem que se organizar, e organizar politicamente, então nós temos que ter critérios, né? Porque seria bom se todos pudessem sair, né? Mas todos saindo, você não elege ninguém, né? É isso aí. Pulveriza os votos do segmento, da sociedade como um todo, né? E não tem êxito. Por isso que... qual é o critério? Não tem um critério certo. O critério é descobrir que a pessoa tem vocação para aquilo, que tem potencial, né? Que se viabiliza, né, politicamente, financeiramente. Quer dizer, está toda uma estrutura, né? Eleitoralmente, né? Que no máximo é querer. A gente descobre o potencial daquela pessoa, qual a base que ele tem. Ninguém para em pé sozinho, né? Ele tem que ter uma base de sustentação. E daí você faz uma filtragem, né? E vê quem é que tem mais condições mesmo de sair lá na frente, né? Porque é uma competição difícil, né? E esse ano está muito mais difícil ainda. Com a questão de não poder coligar os partidos, ficou mais difícil para todo mundo, né? Não é fácil. Então a gente procura inibir, né, muitas candidaturas que seriam legítimas, mas que as pessoas entendem que naquele momento não é o momento dele. A contribuição maior é ele somar com aquele que tem mais visibilidade, mais possibilidade de ocupar aquela posição. Então nós não negamos para ninguém que a grande meta da igreja no Brasil hoje é elegermos uma boa bancada de parlamentares, né, do segmento, que qualquer que seja o presidente eleito, ele depende do Congresso Nacional. Há pouco eu estive no Palácio e vi o presidente da República dizer o seguinte: olha, eu não governo sozinho, eu dependo do parlamento, né, eu dependo do Supremo, eu tô limitado por eles. E qualquer presidente fica limitado pelo parlamento mesmo. Então, se nós temos uma boa bancada lá de representantes nossos, vai limitar a ação de presidente que às vezes tinha até um projeto contra a gente. E ele pode ter contra a população, mas ele não consegue enfrentar o Congresso, uma maioria que tem ali, né? Então, acho que é uma visão correta da liderança em procurar ter essa representação. Bispo, é importante o senhor falar isso também por conta de um seguinte:
Se a gente olhar teologicamente, e na história, por exemplo, a gente pega os reis. Os reis tinham os profetas como o homem de Deus que trazia para eles as palavras. E isso é um exemplo lá no passado. Se a gente pegar na democracia moderna, por exemplo, nós temos um grande pregador do século XX, o Billy Graham, que de todos os presidentes dos Estados Unidos, tanto democrata quanto republicano, ele foi conselheiro de todos eles. Hoje, nós temos, por exemplo, alguns fatos que eu gostaria que o senhor comentasse aqui, da importância de mostrar o pastor, o homem de Deus, como esse conselheiro do chefe da nação, como, por exemplo, em 2017, o ex-presidente Temer foi até a Convenção Nacional para pedir uma oração. Agora nós tivemos também o presidente Primaz, o Lula pediu uma reunião com ele, ele foi até lá, mas não num âmbito como muitas pessoas veem de cabo eleitoral, como, por exemplo, o próprio Lula pode ter olhado, mas numa visão como homem de Deus, como olhar a situação de conselheiro e de ajudar a nação a prosperar. Como que a gente pode olhar isso, por exemplo, e o pessoal compreender? Porque, por exemplo, independente das paixões políticas, ou seja, o que for, quem está lá é o líder da nação. E um homem de Deus aconselhando não seria muito importante? Não, claro que sim. Se você for olhar para os críticos, você acaba não fazendo o seu papel, cumprindo a sua missão. Não é? Então, evidentemente que nós temos hoje, o Estado é laico. Né? O Estado laico quer dizer que o Estado não patrocina uma religião. Mas o povo brasileiro não é laico, né? O povo brasileiro é um povo religioso. Seja o cristão católico, o cristão evangélico, a nação, majoritariamente, ela é religiosa. Né? Então não adianta o Estado achar que é laico e a população é laica. Não é verdade isso, né? Então é preciso ter esse respaldo. E os bons governantes, eles entendem isso, né? Eles entendem isso. Agora, os críticos, os adversários, os apaixonados, sempre vão achar uma ocasião, né? Por exemplo, você citou a questão do Temer. O Temer, quando ele exerceu a presidência, ele foi lá na convenção. E por acaso, o bispo Primaz pediu para mim fazer oração por ele. Não é? Pois teve gente que teve a qualidade, a condição de me criticar por ter orado pelo presidente. Meu Deus. Quer dizer, chega a que ponto? Chega a paixão, né? Paixão política, né? Quer dizer, você orar e alguém te questionar, condenar você ter orado por um presidente da República, quando a Bíblia manda orar, né? Meu Deus. Paulo ensina que tem que orar pelas autoridades, tem que honrar, respeitar. E as autoridades do tempo de Paulo não mereciam orar por elas, não. Né? Pensa, o déspota que era, né? Orar por Nero, irmão. Orar por aqueles imperadores que perseguiam a igreja. Orar pelas autoridades e honra, né? Honra as autoridades. É claro que eu acho que uma minoria que tem esse comportamento de criticar o bispo primário, porque teve lá, porque orou, teve um presidente, isso não implica apoio político, né? Não é apoio político. Mas que coisa boa, né? Nós estamos sendo respeitados, né? Ouvidos. Né? Ouvidos, respeitados, convidados para ir lá. Né? Isso é melhor assim, né? Porque a gente não tem vocação para masoquista, para sofrer, né? Eu não vou oferecer para ser crucificado. Se tiver que ser fiel até a morte, vamos ser, né? Mas se eu puder evitar isso, eu vou evitar, né? Só mais outra pergunta em cima disso que eu achei muito interessante, que até mesmo como os tempos que a gente está vivendo hoje têm unido a igreja. Por exemplo, todos os anos tem a Marcha para Jesus e todas as denominações estão juntas. Quando o senhor foi lá no Palácio do Planalto agora, foi uma liderança evangélica. Então, tinham lá todas as denominações de todo o estado, do país inteiro. E como isso é importante de ver a convergência do povo de Deus para defender não paixões políticas, mas os nossos princípios e conceitos. Como o senhor disse, o legislativo é a casa do povo. É dali que vai emanar as leis. E basicamente nessa questão a gente tem visto o pessoal, o evangélico, que hoje está se tornando 40% da população hoje no país, tomando a sua posição e seu lugar. Bispo, como que o senhor vê e como que as lideranças brasileiras hoje veem a política e as estratégias formadas para que o Brasil continue permanecendo a crescer no movimento evangélico, mas também as suas ideias nesses lugares importantes, daqui 10, 15 anos? Bom, a influência dos evangélicos na política é uma coisa consolidada, não é? É algo consolidado e tanto é porque ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Não é? Quando começa esse combate e a participação evangélica na política é porque está incomodando. Não é? E esse incomodar é bom, né? Mostra a força que temos, né?
Porque eu disse o seguinte, nós não temos um projeto de poder. Não vejo ninguém dizendo que a igreja tem que tomar o poder. É uma república fundamentalista, como se fosse uma república muçulmana, né? A religião é que manda. Não existe isso como projeto, não, né? Nós temos que dar sustentação ao governante para que ele tenha condições de fazer uma boa política pública, né? Naquilo que é próprio do governo, que é a área da saúde, da educação, da moradia, né? de transporte, e gerar emprego e renda, porque os adversários não deixam a pessoa governar. Eu lembro o presidente Sarney, quando completou 20 anos que ele saiu da presidência, ele escrevendo um livro de memória, falou: os anos da presidência para mim foram anos angustiantes. Eu não pude governar. Eu só fiquei apagando incêndio, né? Eu não pude. Então o governante precisa ter essa paz, né? Orai pela paz do país, porque na sua paz teremos paz. E a igreja existe para isso, né? Não é para criar problema, confusão, apedrejamento, né? Não. É para respaldar governos legítimos, né? A Bíblia manda honrar a autoridade, e a autoridade que vem de Deus é aquela que reconhece o que faz o bem, né? Diz que a autoridade não é temor para quem faz o bem. Uma autoridade que é temor para quem faz o bem não vem de Deus, não é? Não, eu vou perseguir quem está fazendo o bem. Então essa autoridade não merece ser respeitada, não é? Porque está perseguindo quem faz o bem. Maravilha. Vamos para a última pergunta e finalizar aqui essa entrevista, esse bate-papo com o nosso bispo. Que honra para nós tê-lo aqui. Bispo, recentemente eu fui numa igreja e antes eu fui convidado para ministrar a palavra naquele culto de jovens. E antes um moço pegou o microfone e ele foi dar um testemunho. E durante o testemunho ele disse que nesse tempo que nós estamos vivendo, a juventude assembleiana é a pior juventude que ele já viu de todos os tempos. E aquilo constrangeu muito a igreja. Ficou um clima muito chato. E ele falava que na época dele eles oravam mais e jejuavam mais e liam mais a Bíblia. E depois que eu peguei para ministrar, eu quis só dar uma pincelada com muito amor, com muito carinho em relação a isso. E de fato, no final do culto, a gente teve um tempo de conversa juntos no gabinete do pastor e ele concordou comigo. A nossa juventude cresceu muito. As facilidades para o jovem pecar hoje são muito maiores do que no passado, mas que lá atrás também a juventude tinha as suas dificuldades. E eu imagino que o senhor, como nosso pastor, nosso apacentador, o nosso pai espiritual, e eu falo isso constantemente com os meninos, com a juventude, que nós temos o prazer de ter o senhor como nosso líder, que nós espelhamos muito no senhor. E eu tenho para mim que, dado o apoio que o senhor nos dá em todos os trabalhos, em todas as esferas, tudo que propomos, o senhor nos apoia. Lógico que salvo algumas observações, orientações, e nós precisamos disso. O que o senhor tem a dizer sobre um comentário como esse, né? E sobre a juventude de Campinas, que o senhor lidera e que eu tenho orgulho de representar o senhor? O que o senhor tem a dizer sobre isso, bispo? Bem, todo mundo tem direito de falar a besteira que quiser, né? A bobagem que quiser. E não podemos responder o insensato segundo a sua insensatez, não é? Há muitas coisas que você fez bem em ter, de certa forma, dado uma resposta, né? Uma colocação, repondo a verdade no seu lugar, mas a gente ouve tanta coisa, né? Só que você não pode valorizar tudo, né? Cada um pensa o que quer pensar. De qualquer forma, ninguém pode dizer isto, né? Que a juventude de hoje, até porque quanto mais aproxima o arrebatamento, mais teremos uma igreja forte, não fraca, né? Porque quem estuda a Bíblia sabe que Jesus é uma igreja gloriosa, né? Imaculada. Não é enfraquecida, né? Então, uma igreja cheia da glória de Deus, da presença do Senhor, né? Hoje eu vejo a moçada muito compromissada, muito comprometida mesmo no enfrentamento dessa ideologia, né, do mundo, essa tecnologia toda, tudo isso são facilidades, né? Então a moça que está servindo no reino de Deus hoje merece um aperto de mãos, parabéns, né? Porque é claro que a Bíblia fala que nos últimos dias, né, o amor esfria, a luta é grande, a batalha é renhida, não é? E eu vejo só a mocidade crescendo, aumentando, vibrante na presença do Senhor. Então eu sou muito orgulhoso da juventude que nós temos, né, no campo de Campinas.
o resto no estado de Goiás, né? Uma mocidade vibrante, quando é chamada, ela responde positivamente, participa de forma permanente no reino de Deus. Então é isso mesmo, né? Claro que nós sempre temos cobrado isso, porque a Bíblia diz lá, o jovem tem que manter o seu caminho puro de acordo com a palavra, né? E bem-aventurado é quem faz isso, né? Não é só o jovem, é qualquer cristão, mas a mocidade, pela natureza do momento que vive na vida, queira ou não, é mais tentado. Por isso que a palavra está dizendo, né? Que é bom para o jovem suportar o jugo na mocidade, né? Quer dizer, carregar essa canga, essa carga, né? Sem reclamar, né? Vamos em frente. Mas é claro que eu tenho grande alegria em ver vocês, a juventude, engajada, né? Empoderada, né? Hoje tem muito espaço mesmo, né? Para os jovens, e a igreja está correta nisto, né? Aproveitar o potencial. Eu me lembro que lá na Coreia do Sul, o pastor teve um grande êxito quando as mulheres proibidas de participar da vida da igreja, e ele deu uma reviravolta, deu uma mudada, né? Descobriu o potencial das mulheres. E aí ele criou os grupos familiares usando as mulheres. Hoje a maior igreja evangélica no mundo é a igreja da Coreia, né? Né? E foi através do segmento mulher. Então a mesma coisa com a juventude, né? Feliz é o pastor, é o líder que descobre o potencial dos jovens e dá espaço para eles trabalharem, para trabalhar. Evidentemente que a gente lidera, e liderar eu aprendi lá no começo, né? Que é você fixar metas, né? Distribuir responsabilidade e cobrar resultado, né? E a gente tem feito isso, né? E tem dado certo, né? Parabéns, juventude. É verdade. E só para complementar, o senhor sabe que o senhor que é o responsável pelo nome dos Jovens Conectados, né? Eu nem sabia. O senhor em 2013 estava ministrando um EBD e o senhor falava sobre João 15:5, né? Eu sou a videira, vós sois as varas. Se vós estiverdes conectados em mim e eu em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Em um dado momento da mensagem, o senhor falou, irmão, você tem que estar ligado em Jesus, você tem que estar conectado em Deus. E quando o senhor falou essa palavra, surgiu aí, né, a ideia desse nome dos conectados. E tá aí, ó, é um sinal do Wi-Fi com o caule de uma árvore que simboliza a videira e uma Bíblia embaixo. O Wi-Fi simboliza a conexão a longa distância, que o jovem, mesmo estando dentro da igreja ou fora dela, ele precisa estar conectado através da videira na palavra do Senhor, que é a sustentação. Então, parabéns, bispo, pelo nome dos Jovens Conectados. E obrigado. E muito obrigado, né? E a minha palavra é continue conectado. Em Cristo, na palavra. Maravilha. Muito bem, então nós recebemos aqui com muito carinho Rafael, Nicolas, toda a nossa liderança, coordenação. Eu gostaria de agradecer, né, Rafa? Então, pra você ter uma noção, esses dias nós levantamos uma oferta, a gente ficou surpreendido, né? Para montar o podcast aqui. Então, jovem, você que está nos assistindo nesse momento, que você faz parte dos jovens conectados aqui da sede, a nossa gratidão, né, pelo seu empenho, pela sua oferta, pela sua oração. E saiba, todos nós vamos passar nessa mesa, teremos a oportunidade de falar, de expressar o nosso pensamento. E os Jovens Conectados é isso, ninguém larga a mão de ninguém, a gente está junto para honrar a Deus, honrar o nosso bispo, honrar a nossa igreja. Bispo, muito obrigado, senhor, que Deus abençoe o senhor, abençoe a casa do senhor, a sua família, Amém. Os projetos do senhor. Foi uma honra, viu? Muito obrigado. Amém. Deus abençoe vocês sempre. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Amém e amém. Deus abençoe.